prestando atenção se vocês se identificam com alguma das coisas, para já ficar alerta, hein? Fiquem alerta. Por quê? Porque o desfecho dessa doença, da síndrome metabólica, que são várias características, o que que é? É o infarto, né? São doenças isquêmicas, infarto do miocárdio e o AVC, tá? Então, quem tem isso corre 3 vezes mais risco de ter infarto e AVC. São 5 critérios, mas os 3 principais para você ter síndrome metabólica é pressão alta, que a maioria aqui já acredito que tem. Resistência insulínica, que a grande maioria tem, nem sabe o que tem. E aquela pança, né? Aquela circunferência abdominal avantajada. O que é resistência insulínica? Quando a pessoa come muito carboidrato, né? Que eu insisto em tentar tirar os carboidratos das pessoas, os refinados, né? Não dos vegetais, mas aquele carboidrato de fast food, que vai, aqueles farináceos, tudo aquilo. E açúcar, o que acontece? Começa a elevar o quê? A glicose. E para poder jogar essa quantidade enorme de glicose para dentro das células, o que nós precisamos? De que hormônio? Isso todo mundo sabe, né? A gente precisa da insulina. Quanto mais glicose, mais insulina precisa. Quanto mais insulina, mais o pâncreas sofre, porque ele tem que fabricar um monte de insulina. Então não adianta aquela história, a minha glicose está ótima. E a sua insulina? O médico não pede. O que adianta? Está com 80 de glicose e a insulina está 20. Então, já está com resistência insulínica. Por quê? Porque precisa muita insulina para jogar aquela glicose para dentro da célula. Vai chegar uma hora que o seu pâncreas vai entrar em fadiga. É igual fadiga adrenal. Vai entrar em falência, vai cansar de fabricar e você não consegue mais. Aí vai começar de diabetes tipo 2, vai passar para diabetes tipo 1. Vai ter que injetar insulina. Então, tem 2 tipos de célula que têm essa resistência insulínica, que são as células adiposas, do tecido adiposo, e as células musculares. Então, o que acontece? Para a célula tem lá o núcleo, tem as organelas, né? Não é? Tem lá mitocôndria, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, que você aprendeu lá na escola, e como você está intoxicado de metais, você não lembra mais, né? Está todo intoxicado de glúten, você não lembra mais. E tem a membrana, né? Tem a membrana para proteger. Na membrana celular tem o receptor da insulina, que vai se ligar lá. Mas é só o receptor para a insulina entrar na célula? Só precisa daquela portinha do receptor? Não. Não é só isso, não. Essas células musculares e adiposas não têm a porta aberta, não tem a porteira aberta. O que acontece? A insulina, ela vai ativar uma proteína que está lá dentro da célula, chama GLUT4. Então, quando está a célula aqui, né, a membrana, e tem o receptorzinho, vem a insulina e se acopla aqui nesse receptor, mas ela não entra, ela não consegue entrar. Lá dentro tem que nem um canudinho, vamos imaginar um canudinho. Ele está aqui. Quando a insulina encosta aqui na célula, no receptor, o GLUT4 vai até lá e aí a glicose entra por ele. E aí vai para dentro da célula e aí começa a fabricar energia através do ciclo de Krebs, o ATP, famoso ATP. Mas o que acontece? Quando a pessoa já está saturada de glicose, esse receptor não funciona mais. Ele fica com defeito, vamos dizer assim. E o GLUT não é atraído lá, né? Esse mecanismo inteiro não funciona. O que acontece? Começa a ter muita glicose no sangue. E o pâncreas cada vez mais produzindo insulina para forçar a entrada, né? É que nem lá uma parede de cofre. Aí vai lá o ladrão e fica com maçarico lá forçando a entrada para ele entrar lá no cofre, né? Aqueles cofres de banco. Então é a mesma coisa. Então, o que acontece? Fora esse problema, né? No fígado, o que acontece? Eu falo sempre para vocês, para os meus pacientes, não coma carboidrato. Aí que a pessoa comete um erro. Então, o que acontece? Lá no fígado tem um processo que chama gliconeogênese. Então, um paciente, é um erro muito grande a pessoa falar, eu vou parar de comer carboidrato, aí vou tacar na carne, né? Vou comer bastante proteína. Só que a carne vira glicose também. Por quê? Porque o fígado
forma o glicogênio a partir de aminoácidos e a partir do glicerol. Aminoácidos vêm da carne, a proteína é quebrada em aminoácidos. Então, o que acontece? Esse glicogênio estocado no fígado é para quando a pessoa faz um jejum intermitente, por exemplo. Né? Ela não está comendo, então precisa de energia. Da onde vai tirar energia? Ou tira da gordura, ou tira do glicogênio que está armazenado lá no fígado. Só que geralmente as pessoas que têm a síndrome metabólica, a resistência insulínica, tudo isso, são obesas e sedentárias. Então, ela nem está gastando a energia lá da glicose. E com muita glicose no sangue, com muita insulina, esse processo de gliconeogênese vai ser bloqueado. Ou melhor, não vai ser bloqueado, entendeu? Porque é assim, gente, ou glicose ou lá o glicogênio. Não tem a glicose, o fígado começa a metabolizar esse glicogênio para servir de energia. Inclusive é o glucagon, não é mais a insulina que age nessa hora, é o glucagon, que o glucagon vai transformar o glicogênio em glicose para dar energia. Mas e se a pessoa não para de comer açúcar e carboidrato? Com excesso de insulina, esse processo de gliconeogênese, que era para parar, para só usar a glicose do carboidrato, não para. Então, fica os dois. Fica a glicose no sangue e um excesso de glicogênio no fígado. Aí começa a dar gordura no seu fígado. E isso é o primeiro tipo de resistência insulínica. É a resistência insulínica hepática, tá? Tem 3 tipos. A resistência insulínica hepática. A outra é a resistência insulínica da própria... Lembra que eu falei? Dois tipos de célula, a muscular e a adiposa, que pode ter, que recebe lá a glicose, que pode ter a resistência insulínica. O tipo 2 é a muscular, porque o receptor está fechado, como eu falei, está fechado porque saturou já de tanta glicose, você não para de comer carboidrato, tem uma hora que ele fala, chega, não aguento mais glicose, vou fechar minha porta aqui porque não adianta, não quero mais saber de glicose, né? E quem é sedentário tem o maior problema ainda, porque a célula muscular, o tecido muscular, ele produz hormônios bons, como a adinopectina, a eritropoetina. Não vai fabricar esses hormônios, que depois eu vou falar desses hormônios. E o que vai fazer? Aliás, nem vai fazer a beta-oxidação. Temos que ter a beta-oxidação para produzir energia. E como você consegue? Tendo massa muscular e fazendo exercício. A pessoa é sedentária, a pessoa é obesa. O músculo não consegue fazer essa oxidação, agravando a resistência insulínica, entendeu? Porque a glicose não vai entrar na célula muscular. E o terceiro tipo é a célula adiposa, a célula de gordura, que também não consegue entrar lá. E a célula de gordura, então, esse terceiro tipo seria a resistência insulínica do tecido adiposo. E nós temos um hormônio, uma enzima hormônio dependente, que é a lipase. A lipase, qual que é a função da lipase? Quebrar a gordura, né? Você come a gordura, ela quebra a gordura para transformar em energia. Só que com a resistência insulínica, o que vai acontecer? Quando nós comemos, a insulina, olha só, além de colocar a glicose lá para dentro da célula, além de fazer o processo de gliconeogênese, né? Então, já está com excesso de glicose no sangue, que eu falei, que não está conseguindo mais pôr para dentro da célula. O fígado, com muito glicogênio, que vira glicose também. E, além disso, com o excesso da insulina, ela bloqueia a lipase. Então, a lipase não vai mais quebrar as gorduras, né? Porque você comeu carboidrato, tudo, então você já tem a glicose dos carboidratos. E não gastou essa energia aí. Com o processo de resistência insulínica, a insulina não bloqueia a ação da lipase, hormônio sensível. E com isso, essa gordura que não foi bloqueada, a lipase continua agindo. Essa gordura aí, quebrada, seria normal. Se você tivesse pouca insulina, a lipase sem quebrar a gordura, dá energia, faz corpos cetônicos, normal. Mas com excesso, com a resistência insulínica, esse processo deveria ser quebrado. Já tem muito carboidrato, vamos parar de quebrar gordura, senão fica os dois. Por isso que as pessoas não emagrecem. Eu falo, come mais gordura, diminui o carboidrato. O que elas fazem? Continuam comendo carboidrato e gordura também. Aí não emagrece, porque tem os dois, né? Tem que escolher um ou outro. E o organismo, ele não sabe escolher. Então, essa glicose está sendo armazenada na forma de gordura e a gordura
que não foi bloqueada, a lipase, o hormônio sensível não foi bloqueada, a gordura continua sendo quebrada, só que nesse caso o organismo enxerga como um ser alienígena, um ET, um corpo estranho. Não enxerga como a gordura boa, enxerga como uma coisa ruim. E o que vai acontecer? Tudo que o organismo enxerga como coisa ruim, ele inflama e vai produzir o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, que é um fator inflamatório, né? Fator de necrose tumoral. E esse fator de necrose tumoral, além de ser inflamatório, ele vai impedir que o glúten, lembra do glúten que está lá dentro da célula, que vai se acoplar lá com o receptor para buscar a glicose e trazer para dentro, diminui a motilidade dele. Olha o problema, a bola de neve que está se formando. Estão prestando atenção? Sem ativação do glúten, mais glicose no sangue. Olha aí a bola de neve. Aumentando, né? A glicose vai ter esse efeito cascata, cada vez aumentando mais. Então, vamos aos parâmetros agora. Eu quero ver se vocês se identificam com os 5 parâmetros que a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade de Endocrinologia Brasileira constatou os níveis de cada coisa, né? Então, tem lá a referência de cada coisa. Primeiro, uma glicose maior que 110. Só que esse marcador é meio, não é muito confiável, tá? Porque não basta só isso, né? Porque tem gente que, como eu falei, lembra que eu falei? Tem gente que tem a glicose baixa, mas a insulina alta. Então, isso daí não quer dizer muita coisa, não. Não é porque você está com a sua glicose 80 que você, já não tenho. Ai, que alívio, não tenho síndrome metabólica. Mas, se você tiver uma insulina acima de 13, já é um fator. Então, não basta só ter uma glicose baixa. Porque qual que é o nível ideal de glicose em jejum? De 75 a 85. Qual o nível de insulina ideal em jejum? De 2 a 5, né? E esses médicos que não têm conhecimento ficam aceitando até 20. O valor de referência laboratorial vai até 24. Então, para um dos fatores pré-requisitos para ter a síndrome metabólica, insulina acima de 13 e a glicose acima de 110. Circunferência abdominal, não podem ter acima de 88 centímetros, tá? O ideal é abaixo de 80. Se tiver acima de 80, já é sinal amarelo. Se tiver acima de 88, é sinal vermelho. Já tá gordura visceral. E os homens, 102. Não é que é para ter 102. Tem que ter bem menos. Bom, outro requisito, pressão arterial alta, né? Pressão alta. Então, nós temos 2 tipos de pressão, que é a sistólica e a diastólica. A sistólica é aquela pressão máxima, a diastólica a mínima, né? Sempre eles se dão, tá 13 por 8, 14 por 10, né? É a máxima e a mínima. A máxima, que é a sistólica, a partir de 130 já é considerada alta. E a diastólica, que é a mínima, 85. Tá bom? O ideal é ter 11%. Triglicerídeos. O ideal é abaixo de 100, tá? Mas segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eles consideram para ter síndrome metabólica acima de 150. Mas meus pacientes, eu não permito, em hipótese alguma, que esteja acima de 100, hein? O outro fator é o HDL. O HDL é dito colesterol bom. Não tem essa história de colesterol bom ou ruim, tá? Mas o HDL é nosso protetor cardíaco, ele protege contra oxidações, né? Então, abaixo de 40, você já está com grande risco de ter problemas cardiovasculares. Então, para homens, risco, né? E fator para ter a síndrome metabólica abaixo de 40 e mulheres abaixo de 50, tá? A mulher sempre pode ter um pouquinho mais de HDL do que o homem. O máximo de HDL que o homem pode ter é 75, a mulher pode ir até 80. Então, para ser considerado um paciente que tem síndrome metabólica, você tem que, dentro desses fatores, ter pelo menos 3. E o mais comum, o que é? Resistência insulínica, a pressão alta nem tanto, mas os triglicerídeos, eu acho também, e a circunferência abdominal, a maioria tem, né? Então, como eu falei, morre 3 vezes mais gente com infarto. Quem tem síndrome metabólica morre 3 vezes mais, tá? Então, o risco é 3 vezes mais de morrer. E vamos falar agora eu falei da resistência insulínica, que tem 3 tipos. Vamos falar da gordura, da sua pança, da sua pochete abdominal, né? A gordura visceral, aquela gordura que fica aqui no abdômen, ela causa inflamação.
E como eu falei, tem hormônios lá, né? A adiponectina, Essa adiponectina, ela é produzida na massa magra. Quem toma banho gelado aí que produz massa marrom? Gordura marrom. A gordura marrom é bom. Então, essas adiponectinas são protetoras cardíacas. Elas fazem que o coração produza o PKA. PKA que garante que o coração faça beta-oxidação. Então, o uso de gordura como fonte de energia. Cérebro e coração, aliás, o corpo inteiro adora a gordura, gente. O que é ruim é o carboidrato, o que é bom é a gordura. E num tecido que não tenha a massa magra, né? Esse tecido visceral, que é aquela gordura branca, aquela gordura amarela, não produz a adiponectina. Ela só é produzida no tecido subcutâneo, no tecido que tem a massa magra, não essa massa gorda aí. Então, você já parou de ter essa proteção cardíaca. E fora que esse hormônio, em outra live que eu fiz sobre ferro, sobre ferritina, não deixa estocar níveis de ferro. A pessoa fica com a ferritina muito baixa, quem não tem massa muscular. Por isso que tem que fazer exercício. Não é só para ficar em forma, é porque o exercício cria músculo, e o músculo produz hormônios benéficos para nós. Então, essa gordura, e outra coisa, além de não produzir a adiponectina, ela produz uma substância que é péssima, né? Que é a proteína estimuladora da acilação, conhecida como AS, proteína estimuladora da acilação. E olha o que essa porcaria faz. Ela é pró-inflamatória. Então, ela vai formar uma gordura saturada livre e a partir de ácidos graxos de cadeia média, que são bons. Ácidos graxos de cadeia média são bons. O óleo de coco, por exemplo. 67% do óleo de coco é ácido graxo de cadeia média, né? O ácido láurico, caprílico, capróico, são ácidos graxos de cadeia média. Só que esse tipo de gordura, e não é que a gordura saturada seja ruim, viu? Porque óleo de coco é gordura saturada, a carne tem gordura saturada e pode comer sim, mas essa gordura aí, a partir desse ASP, que é a proteína estimuladora da acilação, a partir daí começa a produzir uma gordura pró-inflamatória. E essa gordura pró-inflamatória, o que vai estimular? Vai estimular o Toll-like receptor 4, que é aquele TLR4, aquela sigla, quem estuda bioquímica sabe o que é. Então, Toll-like receptor 4. No fígado do obeso, também produz as fetuínas. E essas fetuínas também estimulam esse Toll-like receptor 4. E esse Toll-like receptor 4 vai virar o NF-kappa-beta, que vai estimular as interleucinas inflamatórias, A2, A1, A6, todas elas, e o TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Olha a bola de neve. Vocês não precisam guardar nada desses nomes. Vocês têm que guardar que tudo isso é inflamatório. Tudo isso está inflamando seu corpo. Por quê? Porque você come carboidrato. Eu não falo, para de comer carboidrato porque eu acho que não deve comer, que eu inventei. Tudo isso é artigo científico, gente. Tá tudo lá, constatado no Google Acadêmico, no PubMed, no Amazon. Vários livros, vários artigos, tá? Então, tudo isso é inflamatório. Olha o que vira. E essa proteína estimuladora da acilação, sabia que já pode ser medida em gestante? O que eu falo sempre? Um casal, para quando pensar em ter filho, ele está pensando, está namorando aí, já devia estar começando a se cuidar. Não, tem filho para depois, né, pensar na vida, pensar na saúde do filho. Por quê? Porque se o casal já tiver síndrome metabólica, né, que pode ser medido já na gestante, o filho, o feto, vai nascer com grande possibilidade de desenvolver também a síndrome metabólica. Tudo passa para o filho. Um casal tem que se preparar para ter um filho, para engravidar 6 meses antes, no mínimo. O óvulo tem que estar em perfeitas condições de qualidade, e o espermatozoide também. Senão o filho já nasce doente. Ou não? Vocês acham que não? Só o pai que é doente, só a mãe, filho não. Então, já está nascendo em desvantagem no mundo por sua causa, porque você não se cuida. A mãe e o pai, não é só a mãe. E fora tudo isso que eu falei, ainda tem outro problema, que é a glicação. O que é glicação? É quando a glicose se liga, né? Glica, se une, se liga a um aminoácido. E teve gente que criticou aquele meu vídeo da Airfry. A Airfry dá a glicação. Põe a batata lá para você ver.
se não glica. Então, a glicose, ela pode quelar, se ligar à hemoglobina, por exemplo. Por isso que a gente pede o exame de hemoglobina glicada. E aquele não dá para disfarçar, não, que é de 3 meses. Esse é o resultado dos últimos 3 meses. Não adianta ficar em jejum que vai constar. Por quê? Porque a glicose se ligou a uma proteína, a hemoglobina. Ela pode se ligar à apolipoproteína A. A apolipoproteína A está muito ligada ao quê? Ao HDL. Eu sempre peço nos meus exames. A apolipoproteína A e a B. ApoA, ApoB. Essa relação de ApoB para ApoA tem que ser menos de 1. ApoB é mais ligada ao LDL oxidado. Tem que estar baixa. E a lipoA, ApoA, tem a lipoproteína também A, que aquela é outra coisa, né? Mas também está ligada a tudo isso. A apolipoproteína A está ligada ao HDL. E se a glicose se liga a ela, o que acontece? O seu HDL abaixa. Olha o problema aí. E começa a dar doenças isquêmicas, doenças do coração, né? O HDL não é o nosso protetor cardíaco? Com ele baixo, vai dar problema no coração. A glicose também pode se ligar ao colágeno. E não é só o colágeno da pele, não. É o colágeno do endotélio, porque as artérias e os vasos têm que ter uma elastina e um colágeno. Para quê? Para ter elasticidade. Porque uma artéria dura, ela causa o quê? Pressão alta. Então, mais um problema. Então, abaixou o HDL, diminui a flexibilidade das artérias, diminui, aumentando a pressão arterial, e a gordura visceral também aumenta o pai 1. Não, não é seu pai que vai aumentar, nem o pai dela, nem o meu pai. É o pai 1. O que é o pai 1? O pai 1 está muito ligado à plasmina. E o que faz essa plasmina? A plasmina evita trombo. Ela quebra os trombos, né? Então, se o pai 1 diminui a plasmina, você começa a ter trombos. Seu sangue começa a ficar viscoso e, com isso, pode ter um AVC, acidente vascular cerebral, por causa de trombo. Ou pode o trombo ir para o pulmão, por exemplo, está na perna, vai para o pulmão, porque ele viaja pela circulação sanguínea. Olha quanto problema! Então, por que? Vamos voltar ao início da live. Eu falei que quem tem síndrome metabólica tem 3 vezes ou mais chances de ter doenças cardíacas. E aí está a explicação. Porque com toda essa inflamação, vai diminuir seu HDL, que é um protetor cardíaco. Vai enrijecer suas artérias. Sua pressão, consequentemente, vai aumentar. E vai aumentar os trombos, ocasionando as doenças isquêmicas. Então, tudo isso vai aumentar em muito o seu risco de morrer. Por isso que eu falei, síndrome metabólica, porque ela mata. E a primeira causa de morte no mundo ainda são as doenças cardíacas, né? Câncer está quase alcançando. Mas e daí? Como eu sempre falo que eu dou o problema, mas mostro a solução também. Qual que é a solução? Fazer exercício. Pelo menos quem está obeso. E obeso tem inflamações e tem dores, né? Então vamos com calma. Vamos começar com uma caminhada de 1 hora, tá? Meia hora, depois 1 hora, pelo menos, já vai começar a circular seu sangue melhor. A panturrilha, que é nosso segundo coração, já vai bombear o sangue melhor, fazer o retorno venoso e fazer a oxidação muscular, porque nós temos que produzir a adiponectina. Lembra daquele hormônio? Que é protetor cardíaco. Tirar, não é diminuir, é tirar carboidrato e açúcar. Aí eu diminui um pouco. Eu comia 2 bolos, agora eu como 1. Não, é tirar. Gente, não tem meio termo. É igual glúten, né? Aliás, os carboidratos refinados são todos à base de glúten. Eu vou diminuir. Não, não é para diminuir, é para excluir da sua vida. Excluir da sua vida. Principalmente quem está no estado desse. Não tem meio termo. Aumentar as fibras, porque as fibras diminuem aquele colesterol oxidado, né? As fibras insolúveis, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre fibras solúveis e insolúveis. As solúveis fazem as fezes deslizarem melhor, mas as insolúveis produzem o ácido butirato lá no intestino grosso, que vai te dar energia e vai melhorar seu intestino, sua microbiota, porque com o intestino inflamado não tem saúde também, não tem como. Aumentar a ingesta de gordura, de legumes e fibras, tá? Gordura boa, né?
não vai comer sorvete, né? Que é gordura hidrogenada. Não vai comer derivados do leite. Aí o problema é do leite, né? Que a única coisa que presta do leite é a gordura, né? Óleos vegetais. E bastante antioxidantes, porque você tem que desinflamar seu corpo. Então, o NAC, né? O NAC é um precursor da glutationa. N-acetilcisteína é um precursor da glutationa. Ácido alfa-lipoico, de preferência na forma R, tá? Ácido R-alfa-lipoico, resveratrol, que mais? PQQ, complexo B, né? Porque seu complexo B, principalmente a B12 e a B9, não tem metilação, só homocisteína aumenta, com a homocisteína aumentada, você não metila, então tudo que é ruim não é quebrado. A estrona, por exemplo, que é um hormônio cancerígeno, né? Ela não é metabolizada. Quem tem a homocisteína alta pode ter câncer. Por isso que dá câncer, né? Além do AVC, além do infarto. Então, e ela é dependente da B12 e da B9. Então, o complexo B tem que estar em dia aí também. Natoquinase, tem um vídeo aqui no canal do YouTube sobre natoquinase para quebrar os trombos, diminuir trombos. E o ômega 3, principalmente aqueles que têm um DHA alto, porque o DHA alto diminui os triglicerídeos. Da onde vem os triglicerídeos? Do carboidrato. É um tipo de gordura que vem do carboidrato. Triglicerídeos, tem 3 glicerol. Então, por isso que também tem que diminuir esses triglicerídeos que fazem parte da síndrome metabólica, que eu citei os triglicerídeos também. A explicação ficou até comprida demais, pode ter ficado complicada, não sei, mas o tratamento é fácil, gente. Eu só quis que vocês entendessem os riscos que vocês estão correndo tendo uma síndrome metabólica.